Senhor Ilco Mineve, que alegria recebê-lo aqui no palco do Teatro da Hebraica de São Paulo, o maior clube judaico do mundo, na Ravsani Live Show, pela TV Gazeta, em nível nacional. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, é um prazer recebê-lo. Eu que agradeço o convite, é uma honra. Que maravilha, você que nasceu na Bulgária, Sim. mas segundo suas próprias palavras, virou caboclo. virei 100% caboclo. Que maravilha, e eu queria, falando nisso, nasceu na Bulgária, conta um pouco pra gente dessa sua juventude que formatou e lapidou esse caráter que é o nosso querido Ilco de hoje. Bom, eu posso ser chamado de típico baby boomer. Nasci em 1946, um ano depois do fim da Segunda Guerra. Então, nesta altura, apareceram muitas crianças. Sim. Só que eu dei azar que nasci em um país que tinha sido dominado por governo fascista antes da guerra e depois, quase direto, virou comunista. Então, foi de uma coisa ruim para uma pior ou parecida. De qualquer maneira, eu tive uma muito boa infância, mas ela foi marcada também pela saída da grande parte da população judaica da Bulgária. Sim. Para Israel. Em torno de 48 mil judeus foram para Israel, naqueles anos que isso foi muito importante para Israel. Agora, eu fiquei porque o tempo que foi permitido para sair foi muito curto, e então alguns mil ficaram, e eu fui um deles. Tive uma vida normal na juventude, mas quando entrei na faculdade, eu me envolvi meio sem querer com um movimento dissidente. Qual movimento? Dissidente, Sim. de dissidência contra o governo comunista. Sim. E isso não era uma coisa bem vista, definitivamente, num sistema ditatorial. O resultado foi que muitos amigos meus foram presos e eu provavelmente iria ficar também. Quando eu reparei isto e apareceu uma pequena possibilidade, eu fugi da Bulgária. Fugi, fui para a Bélgica, consegui status de refugiado político, dissidente. Foi bem recebido lá? Fui, mas eu tinha alguns familiares aqui no Brasil e eles não me conheciam, mas quando me conheceram, disseram, você vem para o Brasil. E aí era um convite irresistível. Claro. E em 1972, eu cheguei no Brasil, uma mudança radical do leste europeu para a América do Sul, para o Brasil. Sim, ainda mais. isso que eu ia perguntar. Qual era a imagem que você tinha do Brasil, da Europa? Porque às vezes as pessoas têm uma imagem que é só selva. Naquela época era interessante. Quando eu contava que vinha para o Brasil, eu dizia, Brasil? O que você vai fazer lá? Lá só tem futebol, carnaval e esse tipo de coisas. Em geral, o Brasil era um lugar exótico naquela época. Certo. Mas para mim aquilo até que aumentou o interesse. O interesse. E quando eu cheguei, foi amor de à primeira vista. À primeira vista. E você foi direto para a Amazônia? Não, eu fiquei em São Paulo. Certo. Trabalhei aqui 6 meses na empresa CCE, daquela época da família Sverner. E eles me mandaram para Manaus para iniciar a fábrica deles em Manaus. O senhor tinha quantos anos? Eu tinha 26 anos, não falava português, ou falava mal português. Fui para passar entre 3 e 6 meses em Manaus e daqui um pouco vou completar 50 anos lá. Que interessante isso.